bom dia, amigos. No ar, edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Hoje, último dia do mês de novembro, dia 30, amanhã a gente começa dezembro finalmente. E hoje, sexta-feira, eu convidando você a acompanhar a entrevista que faremos dentro de instantes com o Leonardo Mendes, professor da Unicamp, que vem nos falar sobre a Infovia. Professor, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Opinião e Debate. Bom dia. Bom dia, Eliana. Obrigado por esse convite mais uma vez e pela oportunidade de falar da Infovia de Pedreira para vocês. Muito bem. Já a gente vai dar início a essa entrevista. Eu sei que todos estamos, não é, muito curiosos ainda em relação a essa questão, a Infovia que está chegando a Pedreira, e você vai poder participar do programa que é interativo. A linha do telespectador já está aberta para você. 19-3893-3513. Nós vamos a um pequeno intervalo. Eu chamo o Apoio Cultural e a gente retorna já já. Retomamos aqui o nosso programa, agora sim, efetivamente, dando início à entrevista com o professor Leonardo, que eu já apresentei aqui para vocês, professor da Unicamp, o criador do projeto, né, da Infovia. Professor, eu acho que antes da gente começar a conversar sobre detalhes que são múltiplos, né, sobre a questão da Infovia, retomar a definição, essa conceituação, para aquele nosso telespectador que está ligando à TV agora, que sabe que em Pedreira, felizmente, né, chegou a Infovia, está pronta para ser colocada em operação. O que é mesmo a Infovia? Bom, Nena, primeiro deixa eu esclarecer uma questão. A Infovia de Pedreira, ela está pronta e está operando. Às vezes as pessoas confundem um pouco a ideia da Infovia. A Infovia, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto público, é a infraestrutura pública de comunicação. E tem um aspecto aberto ao setor privado, ao cidadão, né? E o objetivo da Infovia é atender esses dois aspectos. Mas a primeira fase dela é atender a infraestrutura de governo. Tá. E foi esse o primeiro projeto, foi a fase 1, foi esse que foi inaugurado. A partir da inauguração, nós demos início à segunda fase, que é a abertura para o setor privado. E, por empolgação nossa, nós ficamos todos muito empolgados com o projeto da Infovia, foi muito entusiasmo, houve uma mudança, inclusive, de direção para que ela fosse aberta para o cidadão diretamente. E hoje nós estamos nesse processo, estamos finalizando o processo de abertura da Infovia, que está pronta para o cidadão, para ele receber essa Infovia na casa dele. Então essa é a nossa meta, que está começando a se materializar a partir de agora. O que é a Infovia? Vamos tentar lembrar aquele modelinho. Isso. Eu costumo dizer que a Infovia, nós temos que pensar na Infovia como nós pensamos nas ruas e avenidas. Nas ruas e avenidas passam as pessoas, os transeuntes, os veículos, né? A Infovia são ruas e avenidas que vão passar os nossos conteúdos, as nossas informações, a nossa imagem, a nossa voz, o nosso dado, as coisas que nós vamos buscar na internet, por exemplo, a nossa relação com o setor público, mas são ruas e avenidas, só que para dados, para informação. Tá. Em que medida posso assim associar essa ideia da Infovia como um provedor? Esse conceito, a gente tem que lembrar historicamente o que era um provedor. Quando surgiu a ideia de provedor, é que a internet ela não existia rede para ela. O provedor era uma empresa que montava um banco de modems para que o usuário que tinha uma linha telefônica pudesse ligar nessa empresa e conseguir conexão à internet através dessa empresa. Quando surgiu a internet rápida, a chamada internet de banda larga, que levava a internet diretamente para o cidadão, sem a necessidade de você usar a linha telefônica, essas empresas ficaram, num primeiro momento, sem o que fazer. Haveria uma falência coletiva de empresas. Aí se passou uma norma para que o cidadão
só pudesse usar a internet banda larga se ele tivesse um provedor de conteúdo. Só que a internet tem provedores de conteúdo gratuito. O serviço básico da internet, ele é parte do pacote, né? Então ele não era necessário na época e não é necessário hoje. Hoje está havendo uma pequena mudança. As pessoas estão pegando o provedor de conteúdo pelo que ele pode oferecer de conteúdo e não por obrigatoriedade. A Infovia de Pedreira permite que o cidadão use o provedor de conteúdo que ele quiser. E a Infovia, quer dizer, o município vai ter um provedor de conteúdo próprio que o cidadão vai poder usar, inclusive com e-mail, com serviços específicos para o cidadão, com acesso aos serviços da prefeitura, a chamada praça de atendimento. Muitos municípios estão fazendo hoje as praças de atendimento. Constrói uma casa lá, o cidadão vai lá fazer o atendimento. Com a Infovia, a praça de atendimento é virtual, vai estar no computador. Ele pede o serviço direto, ele não precisa se deslocar para um espaço físico para fazer isso. Mas vai ter que haver uma instalação na casa do cidadão. Precisa de uma instalação. O trabalho da prefeitura é construir a via pública, a rua. A parte interna da casa, o cidadão vai ter que construir. No modelo que nós estamos colocando aqui, a prefeitura vai disponibilizar um acesso chamado banda larga. É o que se chama aí de banda larga, parecido com o que o cidadão pode comprar hoje no mercado. E esse acesso ele vai ser oferecido do ponto de vista mensal gratuitamente, ou seja, ele não vai ter custo. Não vai ter mensalidade. Não vai ter mensalidade, mas o cidadão tem que pagar a conta de se conectar. Essa conta é a compra de um equipamento que vai permitir, é um equipamento dentro de um determinado padrão, que seja autenticado pela Infovia e que vai permitir que ele entre. Esse equipamento existe no mercado hoje, não tem um fabricante, tem vários fabricantes, e que vai ser implantado por pessoas previamente qualificadas para fazer esse trabalho para a pedreira. Podemos fazer uma associação disso, então, professor, com a instalação de energia elétrica? Muito parecido. Quando você vai instalar energia elétrica, você vai construir a sua casa, você tem que fazer o padrão da energia elétrica, aquele murinho na frente, e você gasta ali uns 200, 300 reais. A expectativa é que esse é o custo que o cidadão vai ter. E nós esperamos que várias empresas ofereçam esse... Esperamos, não, já fizemos contato, elas estão interessadas em oferecer mais ou menos nesse preço e financiado, inclusive. A pessoa vai poder comprar isso mensalmente. Então, a maior parte das pessoas provavelmente vai ter condição de arcar com esse investimento. Né? Professor, você falou a respeito da primeira fase do projeto, a segunda fase, que eu entendi que a gente se encontra, é isso? Quais as próximas fases? Qual é o momento específico? Estão instalados quantos pontos no momento aqui na cidade? A primeira fase foi a rede de governo. A segunda fase é a abertura da Infovia para a comunidade. O primeiro momento dela, nós vamos colocar essa internet banda larga, que a propósito vai ser aberta tanto para o cidadão como para as empresas do município. Não vai ter essa restrição, né, só para o setor, para o cidadão, não. Só para o indivíduo, para o residencial. Pode a empresa também. E essa fase... esse acesso banda larga, Pedreira tem hoje aproximadamente 12 mil residências. A infraestrutura que tem hoje instalada foi a infraestrutura experimental, a primeira abordagem tem condição de abrigar em torno de 700 residências, 700 pontos, em algumas regiões da cidade. Nós já estamos buscando recursos para estender isso para os 12 mil pontos. O objetivo é abrir a Infovia para 12 mil pontos, ou seja, para 100% da população, e pretendemos fazer isso ao longo do ano de 2008. A prefeitura depende, né? Nós estamos fazendo um projeto, buscando recursos do governo federal, governo estadual, para que a gente possa materializar esse projeto. Muito bem, eu vou fazer um pequeno intervalo, estou chamando o Apoio Cultural, convido você a vir fazer parte desse nosso bate-papo. Tem alguma dúvida, quer alguma informação sobre esse tema? Diz que para a gente, 19 3893 3513. Nós